E aí galera, beleza? Ó, como vocês puderam perceber, o cenário já mudou hoje, o apresentador já mudou hoje, não é o Lucas que está aqui, mudou alguma coisinha, né? Não perdi nada ainda até agora, mas a gente vai começar a live um pouquinho diferente. Eu queria chamar o nosso convidado do dia, o Lucas, para participar com a gente aqui. Aí, agora ficou bonito. Bom dia, bom dia, Ficou bom dia. mais Tudo ou bom, menos. galera? Lucas, nós estamos tudo diferente hoje, cara. Diferentaço hoje, né? Até a abertura ficou. Até ficou meia boca essa abertura aí. Não tem. Não, né? Mas isso aí, a gente está diferente hoje por alguns motivos, alguns problemas técnicos bem tecnicais, bem diferentes. A gente Exatamente. teve que mudar um pouco as pessoas ali, a gente teve que mudar apresentador, a gente teve que mudar cenário, mas é para um bem. Nós Sim. vamos ter a live, cara, chega a última live, mano. Última live. Nem parece, né? Passou rápido pra caramba. Cara, última live, mano. Última live. Eu lembro de a gente montando as coisas ainda, planejando. Quantas vezes a gente ficou até 1h da manhã gravando, a galera editando. Mas ficou O pessoal da show de bola. produção mesmo, virando madrugadas ali, e a gente chegou na última. Tamo aí. É isso aí, a gente quer ver quem que vai participar, a gente está apurando os pontos ali. No final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a pontuação, como que vai funcionar, mas agora a gente quer chamar você para orar. Essa frase eu vou ter que copiar. A gente fala, é no final que fala, né? No Eu tô final. aprendendo. No final. Tá aprendendo ainda. Vai dar bom, vai dar bom. Mas eu queria convidar então o Lucas para orar. Estou fazendo o seguinte exemplo. O Lucas, ora pra gente? Ora. Pra gente meditar hoje ali. Vamos Você lá, em casa e ora com a gente. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, primeiramente por mais uma noite de sono que o Senhor nos concedeu, o convite de saúde. Obrigado também pelo despertar com saúde. Estamos aqui mais uma manhã. Estamos prostrados perante Ti, pedindo a Tua bênção, tudo especial, somente aqui para os desbravadores que estão assistindo a gente, a mim, o Diego, toda a produção. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guiando e nos instruindo em Teus caminhos. E fique conosco mais essa manhã. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, Então. hoje a gente vai ser um pouco, não, totalmente diferente, né? Diferentaço. Diferentaço, cara, diferentaço. A gente vai continuar o mesmo esquema, meditação, tem a parte 2 do santuário que a gente vai comentar daqui a pouco. Exatamente. Mas agora a gente queria chamar vocês para abrir a Bíblia. Tem que pedir para pegar a Bíblia também, né? Ah, é verdade. Tem que Pega a pedir. tua Bíblia, Se não antes da pedir, gente abrir. se não pedir, eles não pegam. Vai lá, pega a Bíblia. Pegou a Bíblia já? Vai ter que deixar na mão já, no esquema. Começou a live, já tem que começar de Bíblia na Não, a mão. Bíblia embaixo do braço. Exatamente. Dormir com ela no lugar travesseiro. Opa, fazer travesseira. Acordar toda babada daí. Cara, em Eclesiastes 9, a gente teve uns vídeos do pastor Ariel, né, falando sobre Eclesiastes. Bem massa, cara. O livro, como ele fala, é um livro mais depressivo, um livro mais triste, né? Mas tem muita coisa mais que a gente consegue tirar dali. Com certeza, né? Cara, eu vou dar uma lida aqui no versículo 13 até o versículo 18. E a gente vai comentando, pode ser? Claro, qual capítulo? No capítulo 9, versículo 13 até o versículo 18. Tu que já pegou a tua Bíblia, claro, já deu uma uma enxaguada no olho, já pode acompanhar com a gente. Bora. A partir do versículo 13 do capítulo 9. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Contra ela veio um grande rei, sitiou-a, né, cercou a cidade, e contra ela levantou grandes baluartes. Baluartes são aqueles muros que não dá de passar, não adianta dar tiro que não... Que é o primeiro código de hoje, tá? Aí, ó, fica ligado. O primeiro código, tá? Baluarte. Baluarte. Então fica ligado que não vai ter edição aí, então ó, fica Vai ligado. ser um pouquinho diferente hoje, tem que prestar atenção. Baluarte. Continuando no verso 15 ali, ó. Baluarte, anota o código, primeiro de hoje. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então eles iam ser tomar a cidade, viu um grande rei para tomar a cidade, mas o cara pobre, que não significava muita coisa na cidade, livrou toda a cidade através da sua sabedoria. Verso 16. Então disse eu,
Melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e suas palavras não são ouvidas. Verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Olha que forte isso aí. Mais um código aí. Tem mais um? Tem ali, ó. Sábios. Sábios. Sábios, segundo código. Tem aquele meme que faz. Sábio, segundo código já. Tá pauleira aqui, frenético. E para terminar o verso 18. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Cara, o que me chamou a atenção foi o versículo 13 ali, ó. 13. É, vamos começar do início então, do início É, do começo do isso. primórdio. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Aqui é Salomão, né? Salomão ele fala sobre, tipo assim, ele estava falando que debaixo do sol, porque para cima do sol, no caso seria Deus, né? Então do sol para baixo, a pessoa presente ali, né, ser humano mais sábio que tinha era aquele cara ali. Então assim, ó, então assim, é o cara mais sábio que tinha, entendeu? Para ele ali, porque dali para cima era só Deus. Então ele já tinha essa, como é que eu posso dizer, essa diferença, ele sabia fazer essa diferença, entendeu? Sim. Sabedoria, que não tinha ninguém mais sábio que O Deus. mesmo escritor disso aí, Salomão, ele escreveu isso Que por sinal foi o cara mais sábio, né? mais Da sábio. Bíblia, né? Ele podia pedir alguma coisa para Deus, ele teve um sonho, ele podia pedir, eu quero ficar rico pro resto da vida, não precisar trabalhar, eu quero, sei lá, qualquer coisa o bicho podia pedir. Dinheiro? Ele pediu sabedoria. Mas que bicho, se ele pede dinheiro, ele tinha dinheiro. Não. Ele foi tão esperto que ele pediu sabedoria, através da sabedoria ele conseguiu tudo o que ele queria. Até porque assim, se ele pedisse muito dinheiro, ou pedisse muito ouro, e ele não tivesse sabedoria para trabalhar com aquilo ali, ele ia perder rapidinho. Entendeu? É uma coisa hoje em dia. Vai que alguém aí ganha na Mega Sena, né? Ou alguém ganha uma herança muito grande aí, ó. O que acontece? Vem aquele dinheiro, se tu não tiver sabedoria para poder administrar aquilo ali, e a gente vê muito caso disso aí, vai. Famosos, aqui que acho que tem uma, não sei se pode citar nome aqui, mas tem uma emissora que ela vai atrás dos famosos, algum programa, eu já vi umas 3, 4 vezes já, procurar aqueles caras que eram famosos, bombavam, mano, tipo, sei lá, um pastor Odolci da vida, assim, já, o cara famosão. Esse cara era rico, todo dia fazendo show, no final de semana pra eles não existia, que virou um morador de rua, perdeu todo o dinheiro. Tem muito disso. Então sabedoria é o canal da coisa. Sabedoria, inclusive, a gente está falando de sabedoria pode ser o terceiro código de hoje. Terceiro código, sabedoria. Sabedoria. Anotou aí? Tá ligado? Um versículo que eu achei interessante, Lucas, que eu já li, não li, né? De Provérbios. Não li. Provérbios. Diz o seguinte, próprio Salomão falando, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino. Então aqui, ó, o temor aqui que ele se refere é ao respeito, né? Saber admirar, adoração ali. Isso tudo, esse temor, esse amor por Deus é o começo da sabedoria. Então, onde ele fala lá em Eclesiastes que debaixo do sol ele teve um bom exemplo, pode ser que ele esteja se referindo a isso também, né? Que para ele sabedoria é Deus, é do sol para cima, ou seja, a sabedoria só vem de Deus. Né? Exatamente. É ali que a gente tem que buscar. Depois ele continua ali, né? Só, houve uma pequena cidade que veio poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-se e levantou contra ela grande baluartes. E o baluarte? Baluarte é uma fortaleza assim, né? Uns muros, né? Os caras podiam até andar por cima. Fraca a grossura do muro, os caras podiam em cima. Então ele ficou e fez algo grande ali ao redor, né? Encontrou-se nela um homem, nessa cidade, pobre, um homem pobre, porém ele era sábio, que ele livrou pela sua sabedoria. Então ele livrou essa cidade dessa invasão, com muita sabedoria. Então ele usou a sabedoria. Cara, esse verso 15 me chama muito, cara, porque olha só, tá, beleza. Para pra pensar, tem um rei, o cara tem arma, o cara tem soldado, o cara tem anos, talvez, ali de experiência no exército deles ali.
cara já criou toda uma cercadura em volta da cidade, já está tudo preparado. E a cidade é pequena, a cidade é de pobre, o que vai acontecer? O grande vai pegar o quê? Pela lógica. Pela lógica. Só que o cara foi tão sábio, esse outro aqui, o pobre, que ninguém conhecia, foi tão sábio que ele livrou a cidade inteira de ser atacada, de ser dominada pela sabedoria dele. Aqui Salomão não fala como que ele fez, o que ele fez, se ele botou, sei lá, um laxante na bebida do general lá, sei lá, não sei. Mas pela sabedoria ele conseguiu reverter a situação ali, né? O 16 ele fala assim, ó, então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Cara, aqui pega também, né? É. Porque assim, ó, hoje o que a gente diz no geral, né? O ser humano muito busca é o reconhecimento, né? Então, tipo, eu fiz tal coisa e fui visto. É isso que interessa. Eu me impus, eu fui um cara que eu dominei a parada. Mas aqui, sei lá, eu fui um cara que tive uma voz grande, eu sou o cara que manda, o cara que dá a última palavra. Aqui está falando o contrário. É melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e suas palavras não são ouvidas. Então, aquele cara que é sábio, aquele cara que faz o certo, que faz coisa do lado de Deus, pode ser que fique meio apagado. Fique meio de lado, porque hoje o mundo quer holoforte, é estrela, é brilho, é isso que o mundo quer. Mas o certo não seria isso, né? Não. Tem uma música que fala assim, ó, o mundo só quer aplausos e Deus quer o teu coração. Entendeu? Então o mundo quer isso aí, quer iludir a gente. É uma grande ilusão. A gente tem que acreditar em qualquer coisa, então a gente tem que estar sempre focado na sabedoria. Até às vezes a pessoa tem muita inteligente, a pessoa tem muita inteligência. É uma pessoa inteligente, só que não tem sabedoria. Eu acho que é coisa distinta. É diferente, é bem diferente. Tipo, Satanás ele era inteligente. Ele é muito inteligente, só que ele não teve sabedoria. Se ele tivesse sabedoria, não tinha acontecido nada disso. Entendeu? Se ele tivesse sabedoria ali, ele não iria se revoltar, se rebelar contra Deus, não ia querer ser, querer ser Deus, né? Ele queria ser Deus, no caso, maior que Deus. Então, assim, se ele tivesse sabedoria, ficava certinho, quietinho, pianinho, não dava nada. A gente pode então dizer que a inteligência é o conhecimento daquilo que é o conhecimento que tu guarda, que tu absorve, e a sabedoria é saber tomar decisões certas. Exatamente. Então eu posso ser sábio com pouco conhecimento. Eu tenho aqui 3 pedrinhas na minha mão, eu vou saber como construir uma casa com essas 3 pedrinhas. Colocando uma aqui, uma ali, outra lá, e o resto se faz. E eu posso então ter ali 1 milhão de pedras na minha mão e não ter a sabedoria para saber construir uma casa. Exatamente. Já entrando nesse contexto, então, a gente sabe que nós temos muitos desbravadores até investido em líder, né? Ou líder mais avançado, que tem muita inteligência, mas não tem sabedoria. Então, já teve várias situações de a gente ter... Eu presenciei isso daí, de eu chegar num acampamento, não tinha muito conhecimento, mas tinha um pouco de sabedoria, vamos dizer assim. Eu usei, o pouco que eu usei, que eu sabia, que eu tinha de inteligência, vamos dizer assim, eu usei com sabedoria. Então eu fui, essa outra pessoa que era inteligente, que era, né, tipo, tinha um conhecimento, maior, tinha um conhecimento maior. Não soube usar com sabedoria toda essa informação que ele tinha. Então acabou dando meio que ruim ali. Porque às vezes tu sabe fazer as coisas, mas não usa com sabedoria, dá tudo errado. A gente estudou isso também na lição dos jovens, né? Não sei quantos estão assistindo a gente que tem lição de jovens ali, mas falava mais ou menos disso ali também, né? De que não adianta tu estudar, se matar, se encher de conhecimento, se no meio, se na base, se no início de tudo isso aí não tiver Deus. Porque, voltando lá para Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não tem Deus como base, cara, não adianta de nada. Vai dar ruim, vai dar ruim. Como posso dizer, digamos que eu tenho um saco aqui
e vou enchendo de coisa dentro, sei lá, eu quero ouro. Tem ouro aqui na minha frente, vou colocando ouro aqui dentro do saco, pego esse saco e vou embora. Só que o saco, Deus é o fundo desse saco. Se não tiver o fundo do saco, o que adianta? Já ficou vazio. Saco vazio. Agora, se tem uma base, se tem um fundo forte, existente, Deus, aí uma moeda já vale mais do que qualquer... Ah, com certeza, com certeza. Show de bola. Ele continua ali, né? As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos, do que governa entre tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Mais um contraste aqui, né? O cara em silêncio, o cara que coloca Deus em primeiro lugar, que analisa a situação, que tem calmaria, calmaria, que consegue ficar de boa, olhar e ver, não, é melhor fazer isso aqui. Não se desespera, né? Já não corre afobado para tomar qualquer decisão em cima da hora, em cima do laço. Consegue do pouco fazer muito. E aquele cara que pode ter muito, fala no verso 18 ali, pode destruir tudo. Pode destruir todas as coisas boas com um passe errado. Exatamente. Eu sou um cara que eu penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar alguma coisa. Porque às vezes quando a gente pode, no impulso, né, a gente sendo muito inteligente, vamos dizer assim, falar algo na lata, às vezes pode ofender outra pessoa. Então por isso que eu penso bem antes de falar. Não, isso é porque tem que falar, sim. porque a palavra, depois da palavra dita também, né, não tem como uma flecha lançada, não tem como voltar atrás. Isso um princípio também de sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no fazer. Então a gente tem, principalmente a gente está à frente de clube, né, quem é líder, né, o que é da diretoria, vamos dizer assim, faz parte da diretoria dos clubes, que está à frente ali, tem que usar muito a sabedoria. Principalmente, né, com os desenvolvedores ali, né, e também quando a gente tem uma reunião, alguma coisa assim de clube, né, a gente tem que estar sempre usando a sabedoria para não estar machucando às vezes as pessoas. Isso. A gente acaba, pode machucar as pessoas numa palavra, num gesto, entendeu? Então, tem que... Onde encontrar toda essa sabedoria? O provérbio extremamente fala, mas para ser sábio eu preciso disso, eu preciso daquilo. Salomão ele só dá a pitada ali. O princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta a gente, já não é sábio querer começar as coisas pelo meio, né? Pela metade, não tem como começar, eu preciso, tudo que a gente vai fazer precisa começar pelo início, senão fica sem pé nem cabeça. É a mesma coisa em busca de sabedoria. Eu busco sabedoria todos os dias, você busca sabedoria todos os dias. Se você não buscava sabedoria todos os dias, vai começar a buscar agora. Não tenta pegar lá do meio, lá do final, já ser um cara expert, já ser um Salomão da vida. Vai do começo. Mas qual que é o começo? O temor do Senhor. O que seria o temor do Senhor? Eu teria que orar, eu teria que ler a Bíblia todos os dias. Sim, mas é muito demorado, aí gasta tempo, mas é o princípio. É isso que precisa. Sabedoria a gente tem que buscar todo dia. Sabedoria sempre. Então assim, o temor do Senhor é o princípio. Então, quer começar a ser sábio? Eu sei que aqui tem muita gente que é inteligente. O Diego é inteligente, todo mundo aqui é inteligente. Só que a gente tem que usar essa inteligência com sabedoria. Então, quer usar essa inteligência com sabedoria? Primeiro, o temor a Deus. Primeiro nós temos que ter esse paciência, temor a Deus, como o Diego falou, não é tu morrer de medo de Deus, é só reconhecer que Deus pode tudo, entendeu? Deus pode tudo, Deus é o Deus Todo-Poderoso, então Ele pode qualquer coisa. Então, por que Ele pode qualquer coisa, a gente tem que ter esse temor nele, não é o temor de medo. E é incrível, respeito, né? Quando a gente começa a se basear pela Bíblia, a gente estuda, mas o que eu vou ler todo dia? Não tem? Eu vou pegar um verso qualquer, eu começo lá de Gênesis 1 e vou lendo até chegar em Apocalipse. O que eu faço? Eu não tenho, nem sei, eu não sou adventista, não tenho lição da escola sabatina. Lição da escola sabatina ajuda muito a gente a estudar a Bíblia. Bastante. Você pega o estudo do clube, lê um versículo, começa a ler Provérbios, Salmos, Eclesiastes que a gente está lendo. Tem muito estudo bíblico que é sobre Apocalipse. Então, às vezes está fazendo estudo bíblico para o batismo,
já pode entrar já para o Apocalipse, porque ali tem bastante coisa que estava aprendendo. Depois vai fazendo, tem vários estudos, né, sobre o ensino de Jesus. Tem um monte, né? Tem uma parte de estudo. Então, o nosso pedido hoje é o seguinte: vamos, todos nós, né? Eu me comprometo, o Lucas também se compromete, e a gente quer que você se comprometa a cada dia buscar ser mais sábio, ser mais inteligente. Ah, mas inteligente para quê? Para ser mais rico? Sim. Seja mais rico se você precisa de dinheiro. Ah, para saber falar com os outros eu tenho vergonha? Sim. Para saber falar com os outros, para saber falar em público, para qualquer coisa, mas tudo isso, a base é Deus. Ah, eu queria muito ser de tal jeito. Você consegue, você pode sim se colocar o pilar principal ali no meio. Aí você consegue chegar. Então, o nosso apelo, o nosso pedido hoje é justamente isso. Fala aí com o teu conselheiro, fala com os teus pais, fala com qualquer pessoa que possa te ajudar, se você sente que precisa dessa ajuda, e começa, ora todo dia, começa a falar com Deus todo dia. Se você quiser um estudo, pode mandar mensagem no WhatsApp do clube também. Não sei se vai aparecer edição aqui hoje, que a gente está um pouco diferente, mas as outras lives, no final delas sempre tem o WhatsApp. O pessoal já sabe já. Já sabe também, pode mandar uma mensagem no YouTube, deixar no comentário, no Facebook, em qualquer lugar. A gente está disposto aí para dar um estudo para vocês, para trazer vocês para esse lado da sabedoria que a gente tanto gosta de debater. Aqui, ó, sabedoria. A base da sabedoria é isso aí. Fechou? Vamos orar no final dessa meditação também? Bora. Interessante, né? Convido para você para orar junto com a gente aí. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo manual que o Senhor deixou para a gente, Pai. A Bíblia é um mapa, é um guia, é aquilo que a gente procura cotidianamente no mundo. A gente sempre procura saber de alguma coisa, se aprofundar em determinado assunto. E o Senhor foi tão sábio, mas tão sábio, que conseguiu, através de um livro, deixar tudo que a gente precisa, Pai. Então nos ajude a ter esse senso de sabedoria também, de buscar no lugar certo as coisas que vêm de Ti, Pai. A gente sabe que a sabedoria só vem de Ti, e nós queremos nos tornar cada dia mais sábios, Pai. Nos ajude a aprofundar no conhecimento que vem de Ti, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Show de bola. Olha, galera, então é o seguinte, agora nós vamos ficar com a continuação, né, a segunda parte. Pô, eu tô intrigado ainda. Tô curioso, na verdade. Nós vamos ficar com a segunda parte da especialidade de santuário, tá? Então assim, ó, a primeira parte já foi só para me deixar curioso, instigante, né? Então tem muita coisa, muito conhecimento, muitas coisas valorosas, né, pro conhecimento. Então aí, ó, para você que quer ficar mais sábio, quer ter mais sabedoria na palavra de Deus, vamos ficar com a especialidade de santuário, beleza? Nosso amigo Ivan, só para deixar claro, a gente conseguiu gravar, né, a especialidade do santuário por causa deles, o tempo deles, a gente teve que gravar essa especialidade, como muitas outras já foram gravadas ali, né, a da época de... Então, desbravadores, como a gente havia prometido, né, nós vamos dar a continuidade à nossa especialidade de santuário. A gente tinha começado na semana passada já com nossos queridos, o Guilherme e o Ivan, né? Então já vou chamar eles aqui de novo já. Pode chegar aí, o Ivan, o Guilherme também. Cheguem com a gente. Bom dia. Tudo certo? Bem, rapaziada. Bom dia. Como é que passaram a semana? Top, Tudo graças certo? a Deus, muitas bênçãos. Maravilhoso. Então tá bom, é isso daí que a gente precisa, né? Vamos sentar aí, galera. Vamos sentar lá. aí. E assim, ó, semana passada nós fizemos aqui a gravação e a gente viu que passamos, né? Muito extenso, né? O tempo voou. Então, o que acontece? A gente vai meter ficha aqui de novo hoje. E vocês vão aprender um pouquinho mais, assim como eu também vou aprender. Então, todo mundo vai aprender um pouco aqui, né? A gente tinha falado, né? Eu queria perguntar sobre pra ti. Por que a gente não tem um santuário aqui? Eu queria primeiro encerrar, terminar a pergunta. Ele tinha aquela pergunta lá sobre os pães da preposição, né? Os pães Ele estava explicando aí. Passada, eu acho que eles ficaram ali meio curiosos ainda para saber dos pães e tal. Pães, porque a gente também tem significado com a fome. Pior que tem mesmo. Pior não, melhor. É o seguinte, a gente falou sobre o altar, que representava a cruz do Calvário, né, onde que Cristo morreu, foi sacrificado. O pátio significava a terra, né? Isso, Na frente do altar existia uma pia. A gente esquecemos da pia.
com água. O que significa a pia com água? A pia com água nada mais é uma representação do batismo, né? Onde que nós precisamos imergir para renascer no novo, uma nova criatura. Representa também a palavra de Deus, né? E representa também o Espírito Santo, a água. Porque ele é o único que nos lava por completo. Nos lava de qualquer mancha. Se você abrir em João capítulo 16, o verso 8, fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando nós nos batizamos, o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, está colocando a justiça em nós e nos preparando para o juízo. Olha Amém. Só. Amém. Amém. Certo? Amém. Entrando no santuário, existia do lado direito os pães da preposição. Foi esse que Davi comeu, né? Foi esse que Davi comeu. Davi estava com fome lá com seus E poderia amigos. comer? Não poderia. E aí, por que ele podia comer, então? Cara, mas então ele passava ali, não, o povo viu o pãozinho, ele não podia comer? Não podia. Mas por quê? E Davi comeu. Mas Eita, é o seguinte. Davi. É o seguinte. E ele não profanou o templo, sabe por quê? Aqueles pães, eles eram 12. Era uma mesa de ouro, né? Madeira de acácia revestido com ouro. Nossa. E imagina quanto ouro, né? Puxa. E tinha 2 pilhas de pães sem fermento. Que fermento era uma analogia ao pecado. E, então, se era 12, é porque representava cada tribo de Israel. Tá. Somente o sacerdote poderia comer. Mas ele poderia comer só depois de uma semana. Porque representava também outra coisa. Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então Jesus aí já era citado ali? Citado simbolicamente. Sempre citado ali. Em todos os momentos, né? Todos os momentos. Por isso que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Desculpa, a água também representava Jesus. Eu sou a água da vida. A água também. Representava. Né? E quando nós vamos para o outro lado, a gente encontra um castiçal, um candelabro com 7 velas, com 7 pontas ali, né? Sim. Ardendo em chamas. Representa o Espírito Santo. Se você for para o livro de Apocalipse, você vai ver que o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele estava em todas as citações da igreja. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque representa o Espírito Santo. O azeite de oliva representa o Espírito Santo também. Zacarias capítulo 4, 5, 6, fala que o azeite, que o Espírito Santo é comparado ao azeite de oliva, um azeite virgem, um azeite puro. Por causa, simbolizando pureza. Sim. Então, essas velas representavam o Espírito Santo, ardendo em chamas em pureza. Então, você pode arder em chamas se você tiver uma vida pura, certo? E é fácil ou é difícil? É difícil. Por Cristo é fácil. Por Cristo é fácil. Mas por nós é difícil. Mas por nós é só lasqueira. Mas é igual ele falou, eu tenho que ter o Espírito Santo, porque é ele que tem que arder em mim. Né? Não posso ir pela emoção e tal, estou ardendo em emoção do Espírito Santo. Não, é igual ele falou semana passada, um culto racional. Racional, era o que eu ia falar também. O que nós estamos fazendo aqui? Estudamos detalhes do santuário. Isso é um estudo racional. Exatamente. Não estou aqui emocionalmente e tal. Né? Fiz uma oração, cantamos um hino aqui, botei um fundo musical emocional e todo mundo começou a chorar. Não, nós estamos sendo convertidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, que é a verdade. Até porque vocês sabem muito mais do que eu, que aqui tem 2 pregadores aí que excelentes e o apelo é sempre no final. Sim. Apelo é sempre no final. E antes vem o culto racional. E antes vem o culto racional. Nós temos até o curso de oratória ali também. Cara, aprender muita coisa, porque começa primeiro ali, vai ter que explicar a pessoa, o cérebro tem que entender. Certo? O cérebro tem que entender. Se tu for direto no coração, já era. Sim. O coração, ele é enganoso. É enganoso. É enganoso, ele é falho. Então é o seguinte, primeiro a gente tem que, é assim, assim, assado, a Bíblia fala assim, assim, assado, explica dessa forma. Depois, no final, porque a gente tem que ter essa ligação do coração, do cérebro com o coração. Se não tiver também essa ligação, aí a pessoa não converte ele, né? E semana passada a gente falou sobre o altar de incenso, né? Então, acho que não precisa falar, né? Que nada mais que era um local onde que eles premiam
incenso para amenizar o cheiro que ficava da cortina onde que o sacerdote espirrava sangue todos os dias durante 364 dias. Exatamente. Então imagina uma cortina cheia de sangue durante um ano inteiro. É fedorento. Por isso que tinha um incenso, para mostrar que o nosso pecado fede e que Cristo é o verdadeiro perfume que dá o aroma suave, né? E as nossas orações é comparado com o aroma suave. Entrando no terceiro compartimento, né, a gente tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tem 3 itens dentro, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, né, que nada mais é que uma demonstração de amor e justiça. O amor, Deus é um Deus de amor, um Deus benigno, um Deus de caridade, um Deus de humildade, um Deus que gosta de estar no meio da gente, que gosta de nos abraçar, que vem falar no nosso ouvido. Deus é um Deus tátil, um Deus que tu consegue quase tocar. Deus é possível, mas pelo nosso pecado a gente não consegue isso, né? Mas um dia na glória nós vamos poder abraçar Jesus. Amém. Mas não se esqueçamos que a lei de Deus também é justiça. E quando se fala de justiça, é um juiz que pune. Então não é só coisa linda, agradável, maravilhoso, perfeito. Não, a lei de Deus ela pune. Ela nos mostra, se você pecar, você vai estar condenado a morrer. Por isso que nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Porque nós sabemos que a gente sempre fala, né? Até é sempre bom, que é o seguinte: a pessoa se batizou, você se batizou, só que a tua vida não vai ser um mar de rosas. Não há uma transformação ali dentro do tanque, né? A Gabi falou, a Gabi do David, né? Ela chegou e falou pro David, David, quando o David se batizou num acampamento, David, cara, se tu pensa que a tua vida vai ser um mar de rosas, tá muito enganado. Uma pessoa que acabou de se batizar é meio... mas chocante, como assim? Né? Não era bom servir a Deus? Como é que não vai ser um mar de rosas? Mas exatamente não vai ser. Por quê? Vai vir as provações. Porque o inimigo não está preocupado com o teu passado. Ele está preocupado com o teu futuro. O que tu vai fazer. Porque a partir do momento que tu se ajoelhou, pediu perdão por teus pecados, o que aconteceu com o teu passado? Foi perdoado. Foi perdoado. Perdoado, então, somente. Então ali já acabou. Dali para trás não tem mais nada. Acabou. Deus vai olhar daqui para frente. Olhou daqui para frente, isso que o inimigo está preocupado. Entendeu? Então, assim, a gente vai servir a Deus, não vai ser um mar de rosas. Mas também... Ele prometeu que estaria ao nosso lado. Exatamente. Né? E vai ser mais fácil quando vier as provações, quando vier as coisas ruins. Não é à toa que Jesus, em João 16, verso 33, ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas no mundo vocês vão ter aflições. Só que qual que é o caminho fácil para a gente vencer o mundo como Cristo venceu? Trilhar o caminho que ele já trilhou. Porque ele já trilhou o caminho. Não tem um caminho alternativo. Não, é o caminho de Jesus. Né? Trazendo para os observadores, para eles entenderem mais ou menos assim, ilustrar um pouco, é a mesma coisa a gente pegar uma trilha. Mesma coisa. É a mesma coisa. Se você for, vamos dar um exemplo pro Monte Crista. A trilha lá, super acessada, todo mundo vai, então assim, é bem tranquilo, tipo, né, tranquilo entre aspas, ela é puxadinha, mas é uma trilha, não dá para se perder, vamos dizer, só se perde se tu quiser mesmo. Então assim, é uma trilha já trilhada, então muita gente já acessou ali, então é fácil. Agora nós já fizemos uma outra trilha também, que não tinha trilha, no início tinha. E daqui a pouco ela começou a ficar meio ruim. Não tinha mais o mato cortado, não tinha mais uma pegada. A gente via que olhar para um lado era mato, outro lado era mais mato, para frente era mato, tudo era mato. Não tinha, e agora? Ficou super difícil. Não tinha ninguém para seguir, né? Vamos dizer assim, não tinha pegada. Exatamente, deu o que aconteceu. A gente tinha a bússola. E a gente tinha um ponto de referência. Aí nós usamos a bússola e fomos indo. Mas isso nos ajudou demais. Foi mais difícil porque não tinha as pegadas de alguém que já passou por ali. Exatamente. Se a gente, lógico que a gente conseguiu, nós conseguimos no tempo e tal, mas assim, foi muito difícil, muito difícil. Então se tivesse uma trilha já trilhada, um caminho já a ser seguido, nós teríamos feito mais tranquilos e mais rápido. E outra coisa... E o pregador gosta de fazer apelo, né? Talvez você não está enxergando os passos de Jesus. Essa trilha aí, o mato está alto, mas ele falou aqui, nós temos uma bússola. Opa, que é a própria Bíblia. Nós temos uma bússola que vai nos guiar.
Mapa, bússola, é tudo, né? É tudo. Outro item que tinha dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão que floresceu, né? A vara de Arão, ela tem um símbolo um pouco forte, assim, se você entender o contexto. Quando o povo hebreu estava lutando, o que acontecia? Moisés levantava a vara, o povo vencia. Se ele abaixava, o povo começava a perder. Se ele levantava, começava a vencer. Se ele abaixava, começava a perder. O que quer dizer isso? Quando você está com Cristo e levanta as mãos para dar glória para Ele, Ele está no controle da vida. Então, Deus está no controle. Isso representa a vara de Arão. Outro item que tinha dentro da arca era um pote com maná. Maná é o pão do céu que caiu do céu. Pão de caçador. Isso, Êxodo 16. Se você ler o Êxodo 16, o povo de Israel, quando ele estava estava caminhando no deserto, eles não tinham nada para comer. E Deus falou, eu vou dar o pão do céu, o pão que eu faço, com o meu poder eu vou fazer cair do céu. Imagina no pão gostoso, que não era, né? A Bíblia fala que eles foi Deus, cara. Se for ruim, então o que é pão bom, então? Né? Eles falavam que tinha sabores de bolos de mel, bolos né? de mel, né? E pode ter de mel daqui com... Não, e eu vou te falar uma coisa. Com uma cevada ainda, imagina uma cevada. Ei, tem gente que reclama, tem gente que reclamava na época ainda. Não, e pasmem, foi a única coisa que eles comeram durante 40 anos. Porque foi Deus que proveu. Mas imagina, Deus fez eles andarem no deserto durante 40 anos, nem a sola das sandálias deles se gastaram, roupa envelheceu, não faltou comida, água, sombra no deserto, e à noite eles tinham uma coluna de fogo para aquecê-los. E mesmo assim, eles duvidaram da presença de Deus. Eu sempre faço essa comparação assim no meu dia a dia. Às vezes o pessoal reclama porque, meu carro é velho. Não sei o quê. Meu carro é porque é preto. Meu carro é porque é azul. É porque a minha casa não tem isso. Minha casa... Aí eu sempre falo, só reclama, cara. É por isso que o povo no deserto era para ficar... Quantos dias era para ele ficar? Era para ficar 40 dias só. 40 dias. De tanto ficar murmurando, né, e torrando a paciência de Deus, quantos que eles ficaram? 40 anos. 40 anos. E detalhe, você viu que morreu aquela geração toda incrédula, né? Teve gente que murmurava. Começou, nasceu, morreu e não chegou até no... Isso. Daquela geração só ficou o Caleb. Só o Caleb. Só o Caleb e Josué. Salve Caleb. E o maná, ele tinha outra representação. Deus proverá o alimento. No futuro, se você está incerto no que você vai comer, peça para Deus, Ele vai dar o alimento. Né? E outra coisa, só finalizando, a parte que mais me toca, né, mais que eu achei, até falei para ele hoje no carro, vindo para cá, né, como que a gente vai falar, né, tal. Falando sobre essa semana, né, e falando sobre o propiciatório. O propiciatório era uma tampa onde que tinha 2 querubins, né, cobridores com asas. Sabe por que cobridor? Isso aqui é que me deixa emocionado. Quando Deus ele se revela no céu, em Apocalipse 4, você vai ver que tem 4 anjos serafins, que eles são diferentes. Um tem cara de boi, outro de águia, outro de cordeiro e outro de homem. Eles possuem 6 asas. É a mesma analogia no trono de Deus que acontecia no propiciatório. Quando Deus ele fica parado, ele tem uma glória. Ele tem uma glória, porque Sim. Ele é a glória de tudo. Mas quando ele se expressa, a glória é tão grande, que no céu, quando a gente lê que tem 4 seres viventes e 24 anciãos e uma miríade de anjos, quando Deus se expressa, a glória é tão forte que poderia prejudicar os 24 anciãos, podia prejudicar os anjos da glória que é. Nossa. Sabe por que então os 4 seres viventes que têm 6 asas? Porque quando Deus se levanta, Deus se expressa, eles abrem as asas para limitar a glória de Deus. E 2 asas eles levantam, abrem para cobrir a glória de Deus. Outras 2 eles cobrem o rosto e outras eles cobrem os pés. Ou seja, para que
as pessoas não fossem afetadas pela glória de Deus, os anjos e os 24 anciãos serem afetados pela glória de Deus, nós temos os anjos cobridores. E era a mesma coisa que acontecia no santuário. Você pode ler isso em Isaías também, 6, né? Isso, olha, Isaías. Olha o poder de Deus, olha o poder de Deus. E isso acontecia... Ele só se... Né? Só não se expressar, a glória dele é tão grande que poderia prejudicar. Por isso que no propiciatório tinha 2 anjos cobridores com asas. Porque quando o sumo sacerdote entrava, Deus se revelava. Então, para ele não ser consumido, tinha o anjo cobridor, que limitava a glória de Deus para que o Moisés, não está falando do Ivan, não está falando do Guilherme, não está falando do Lucas, a gente está falando de Moisés. Para que Moisés não fosse afetado pela glória de Deus. Por isso que tinha o anjo cobridor, o anjo que cobria a glória de Deus para que os outros não fossem afetados. Gente, quando eu falei que os caras aqui eram fera, que era informação top, eu não tava brincando. É verdade. Cara, aqui, assim, ó, eu tô aqui... que louco, cara. Então, assim, muita coisa, por isso que o Guilherme não chegou assim, Deus pegou e falou assim, ó, pega aqui, Guilherme. Pega aqui, Guilherme, aqui, ó, a inteligência. Não, ele foi atrás, ele correu atrás, ele pesquisou, estudou, para que pudesse chegar e falar com essa clareza e dar esses detalhes, né? Assim como o Ivan também tá. Isso está tudo disponível a nós, né? Então essa base nós temos muitos materiais também disponíveis falando do assunto, né? É lógico grandes estudos também que tem. É lógico que a gente também vê assim, ó, que é um assunto que tu gosta de falar. É um assunto que vocês estão familiarizados, gostam de falar. O meu esquema é ação, vir, o Caleb, fazer, entendeu? Essa é a minha pegada. Eu vou falar sobre isso porque eu sou apaixonado por isso. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, né? O apaixonado, ele convence. O Guilherme falando sobre isso aí, o Ivan falando sobre esse assunto, a gente vê que são apaixonados pelo assunto. Porque eles estão me convencendo, entendeu? Do que estão falando. Usando a Bíblia. Usando a palavra e deixando ser usado pelo Espírito Santo. Então, assim, ó, gente, é uma informação aqui que é show de bola. Bastante coisa. E não acabou ainda, né? Não acabou ainda. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo detalhe. Posso fazer essa pergunta, então? Pode fazer. Essa nós vamos pro final agora. Aquela que ficou de semana passada, porque a gente viu que, o baita no santuário e tal, a gente viu tudo sobre, né? Só que, por que a gente hoje em dia não tem? Por que não precisa? O que aconteceu? Acabaram com tudo? Que a gente vê, o ser humano, ele acaba com a natureza, acaba com tudo que tem, né? Sim. As matas, os bichos, as águas. Acabaram com esse santuário também? Ou qual que foi o esquema aí? Por que não temos hoje em dia um santuário aqui na Terra? Lembrando que tudo aquilo era uma tipologia, tudo apontava para um lugar, tudo apontava para um ser que era Deus, que era Cristo, né, que se revela a nós a todos os dias. Mas chegaria um tempo, de acordo com a profecia de Daniel, que esse santuário não necessitaria mais de ser usado. Então não precisaria mais eu vir e trazer um cordeirinho. Não precisaria mais o sacerdote trocar suas vestes e agora se tornar sumo sacerdote e realizar o dia da expiação. Não precisaria mais. Porque um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi lá e já morreu por nós. Ele foi o Cordeiro. Então ele foi o sacerdote, ele foi o Cordeiro e agora ele é o nosso sumo sacerdote. Então tudo que tem lá dentro, salve, vamos se dizer, uma exceção, que é o bode vivo que ia para o deserto, que representava a Satanás. Vamos detalhar isso, por exemplo. Naquele dia da expiação, o sacerdote ele pegava 2 bodes. Um era para o Senhor, sacrificado ao Senhor, o outro era o bode vivo. No caso era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, desculpa, o sumo sacerdote, porque era o dia da expiação, né? O sacerdote era só nos outros dias do ano. Então o sumo sacerdote pegava esses 2 bodes, lançava a sorte sobre esses bodes, um era para o Senhor e o outro ficava vivo. Então esse bode ele sacrificava ao Senhor, fazia expiação de todos os pecados. Quando ele terminava de fazer expiação, eu creio que era uma grande festa, porque ele saiu vivo de lá de dentro, ele saiu vivo do lugar santíssimo, ou seja, a glória de Deus não consumiu ele porque ele estava com algum pecado acariciado, então ele saiu vivo lá de dentro, foi uma grande festa, né? Mas ainda tinha um bode vivo. Os pecados que estavam dentro do santuário terrestre,
eram colocados sobre esse bode vivo, representando o quê? A Satanás, que instiga o povo a pecar. Quem toma a decisão de pecar? Nós. Sim. Mas quem é que te tenta pecar? É Satanás que te tenta pecar. Sim. Então, ele é o originador de todo o pecado. Começou tudo lá no céu, né? Começou tudo nele, tudo lá no céu, e é ele que origina o pecado. Uhum. Então, agora, esse pecado é colocado em cima dele, em cima do bode, que é levado ao deserto, e lá ele é deixado para morrer. Apocalipse 20 diz que desceu um anjo do céu com uma grande corrente, prendeu Satanás, e ele ficou preso por 1000 anos. Essa é a simbologia também lá do santuário terrestre. Um detalhe que é importante também é o seguinte, que às vezes tem gente em casa que fica naquele, porque eu pequei, cara, e pô, eu não aguento mais, que eu não quero mais viver. Eu não sou merecedor mesmo. Não tô nem aí, ou eu vou sair da igreja, ou eu não vou nem entrar na igreja, ou eu vou me matar, que eu vou não sei o quê, que eu vou me prejudicar, mas não precisa disso. Não, nós temos Cristo. Nós temos Cristo que já morreu por a gente já. Então a gente não precisa né, ficar nessa murmuração e né, desejando o próprio mal. Lamentando, se chicoteando, se lamentando, porque foi tudo começou por Satanás, né, na questão do pecado, né? O pecado começou tudo com Satanás, ele originou tudo isso daí, então a gente só está meio que pagando o preço, né, por tudo isso, está passando tudo. Lembrando que assim, qual que é a ideia de Satanás? Por isso que ele quer trazer mais pessoas pro lado dele. Porque ele já sabe que está perdido. Porque ele já sabe que está perdido, e ele sabe que aquele que não confessar o seu pecado, aquele que confessar o seu pecado, vai ser lançado sobre ele. Ele que vai pagar esse pecado. Só que se eu não confessar, eu que vou pagar o preço. Eu que vou queimar lá. Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou levar mais pessoas para o meu lado porque eu vou queimar menos. Ele está pensando isso. É isso que ele pensa. Eu vou levar mais pessoas para o meu lado, porque daí eu vou deixar ele queimar menos. Porque daí a pessoa em si vai pagar o preço. Sim. Tá? Mas respondendo agora a essa pergunta, sim, por que não existe mais agora esse santuário terrestre? Uhum. Primeira palavra que a gente tem que tirar da mente. Porque Deus aboliu. Não, Deus não aboliu. Ele encontrou o seu cumprimento na história. Porque quando Cristo Jesus morreu, aqui em Mateus 27, se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, Mateus 27, 50 e 51, diz assim, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Só para você ter ideia, qual que era a grossura daquela cortina? Não é essa de sedinha fina aí. A cortina era grossa. Era grossa. Então, para rasgar, alguém tinha que rasgar aquela cortina. Tá? E a comentarista, né, norte-americana, Ellen White, faz esse comentário no livro Desejar a Todas as Nações, diz que a mesma mão que escreveu no palácio de Belsazar, escrevendo lá Mené, Mené, Tekel e Parsim, né, pesado fosse na balança, né, e achada em falta, a mesma mão que escreveu foi a mão que rasgou aquele véu, dizendo assim, ó, agora não precisa mais sacrifício. E sem o tipo achou o antítipo, né? E sem contar que quem olhasse para dentro do santuário, ele era morto, porque ele não podia, somente quem podia entrar e olhar para dentro do santuário era o sumo sacerdote. E quando rasgou as vestes, os fariseus olharam para dentro do lugar santíssimo e não morreram. Então, mostrando que não tem mais. Ali já não... Não existiu mais. E é interessante que nesse momento que Jesus morre, né, tá lá o sumo sacerdote lá com um cordeiro na mão. E nesse momento, quando treme, o cordeiro escapa pela primeira vez na história. Escapa da mão. Então, tu vê como tudo achou o seu cumprimento. Cara, é porque assim, ó, se tivesse alguém na história, assim, que fosse para rasgar isso daí, com certeza era o Marvin daí. O Marvin era o cara que ele ia rasgar, ele ia dar um jeito. Era o cara que rasga? Era grossa, não tinha como, podia puxar o Marvin, ele ia dar um jeito de rasgar, cara. O cara, ele é fera. E assim, ó, se lembra que semana passada, a gente falou sobre Êxodo 25, verso 40, né? 40, vês e faça tudo conforme foi te mostrado no monte. Então, se foi mostrado no monte, é porque já existia antes, certo? Aí, se você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, pega a Bíblia aí, já vai abrindo que eu vou falar por enquanto. Jesus foi para o céu, certo? Sim. Jesus foi para o céu.
Sim. E olha só que Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 fala. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o verdadeiro tabernáculo não é nós que erigimos aquele que foi destruído, o santuário terrestre. É o santuário do céu. Ou seja, o mesmo santuário que tinha quando Moisés era vivo, ele era uma réplica do que existia no céu. Por isso que o nosso verdadeiro sumo sacerdote é Jesus, que era representado por Moisés aqui na terra. Então, então nós temos o único santuário que está em andamento agora, funcionando, é o santuário celestial. Então Cristo, depois que ele foi assunto ao céu, ele era o nosso sacerdote. Uhum. Depois, em 22 de outubro de 1144, como a gente falou, que no calendário judaico dá o dia 10 do 7º mês, ele tornou-se sumo sacerdote. Sim. Ou seja, nós estamos realizando agora o dia da expiação. Tá? E outro verso que eu gostaria de ler, provando isso, mostrando que tem um santuário no céu, é Sim. Apocalipse 11, verso 19. Tá? Você pode abrir a sua Bíblia em casa. Umas que é? 3 Apocalipse páginas. 11, o verso 19. Tá. Que diz assim, ó, abriu-se, olha só que o verso é tão claro, né? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Nossa, Então, claro como água, né? Claro como cristal, que abriu-se o santuário, tem o santuário no céu. E outra, foi visto o quê? A arca da aliança. O que tinha dentro da arca da aliança? Os 10 Os mandamentos. 10 mandamentos. Escrito, que Pelo foi dedo escrito de pelo Deus. dedo de Deus. Então, se alguém fica se perguntando, onde será que está a Arca da Aliança? Que eles tentam, esses dias tinha um Claro. programa lá tentando Que achou? Teve o que encontrar achou. onde é que está a Arca da Aliança. Amigo, a verdadeira Arca da Aliança está no céu. A verdadeira lei está no céu. Tá no céu. Está lá gravada. Então, a pessoa que desrespeita a lei vai ter uma surpresa um dia. Porque as mesmas mãos que escreveram lá no Palácio de Belsazar, que rasgaram o véu do santuário, um dia ele vai abrir essas leis no céu e vai mostrar para todo mundo a sua lei. É que a partir do momento que você é conhecedor da lei, né? Aí você vai poder ser julgado, certo? Não vai julgar sem tu conhecer. Então Deus é um Deus justo, Sim. certo? Conheceu, cumpriu, tudo certo? Beleza, pode vir. Uhum. Ah, conheceu, não cumpriu? Desculpa aí. Desculpa. Isso é Teve verdade. oportunidade e teve, né? Um texto que eu queria deixar para vocês, se um dia perguntar assim, a gente tem que abandonar o pecado, assim, faça a pergunta para a pessoa, o que é pecado? Defina o que é pecado. Porque aí você tem um norte. E 1 João capítulo 3, o verso 4, fala o seguinte, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, se um dia alguém falar para você assim, não precisa guardar os 10 mandamentos, fala assim, mentira. Porque Deus fala que pecado é quando a gente não guarda a lei, não guarda os 10 mandamentos. Tá, eu queria até assim, terminar aqui a participação minha, dizendo assim que nós vimos que o santuário terrestre, ele perdeu a sua função, porque já encontrou a sua finalidade em Cristo Jesus. Sim. Só que tem um detalhe na Bíblia Sagrada que alguns acabam confundindo. Eles pegam textos que falam sobre a lei cerimonial, que já acharam seu cumprimento, que a gente viu, para tentar falar o que o Guilherme falou ali antes. Não precisa guardar nenhuma lei. Só que Paulo fala de diversas leis, mas muitas delas que ele fala é sobre a lei cerimonial, que eram leis que regiam o santuário, que encontraram o seu cumprimento, sua finalidade. Então, você tem que sair daqui aprendendo uma coisa. Você não pode usar um texto que fala da lei cerimonial para tentar apoiar ou abolir a lei moral, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. E eu queria falar só um pouquinho mais do ritual ali, né? Esses rituais, eles foram para mostrar como devemos mostrar santidade ao Senhor. Por exemplo, o sacerdote, sabe como que era o sacerdote era vestido? Ele era vestido de uma vestidura branca, vestes talares. Quando se fala vestes talares, é porque é calcanhar talos, tá? Então, isso aqui se chama talos. Vestes talares de cima até embaixo. Não podia entrar de bermuda camisa, assim, não. Boné? Nada. Nada? Nada. Por isso que, quando você vem na igreja, deve vir decentemente. Com reverência. Com reverência. Tá e eram umas vestes brancas.
Por que brancas? Porque branco significa pureza. Puro. E brancas também, vestes brancas, se você ler o Apocalipse 12, o verso 20, 2, verso 20, alguma coisa assim, ele fala o seguinte, que Deus vai nos dar uma veste branca, que significa veste de justiça. E Jeremias 36, 50, alguma coisa assim, eu tenho marcado, mas não aqui. Fala que a veste branca simboliza Jesus Cristo. Então, por isso que deveria ser vestes brancas, o sacerdote, né? Ele usava uma cinta no peito e ele andava descalço para entrar no santuário. No pátio ele podia andar de sandália, mas para entrar no santuário ele devia entrar descalço com os pés lavados. Símbolo do lava-pés. Sabe o lava-pés? Entrar na presença de Deus, pedir perdão pelos pecados. Olha só. Também tem um cumprimento. Você lembra que Jesus lavou os pés, mostrando humildade? Quando você lava os pés, tira os pés da sandália e entra em local santo, você está demonstrando humildade. Você lembra quando Moisés estava na presença de Deus na sarça ardente? O que Deus falou para ele? Tire as sandálias, porque o local que você está é local santo. Demonstre humildade. Por isso que Jesus lavou os pés. Certo? E outra coisa, o sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta totalmente diferente para o dia da expiação, né? Durante o ano, ele vestia uma veste roxa com azul, tinha uma placa quadrada no peito com 12 tipos de pedras. A produção vai colocar aqui a imagem. 12 tipos de pedras. Essas 12 tipos de pedras era uma pedra preciosa e representava cada tribo de Israel. Massa. Numa extremidade estava o Urim e na outra extremidade estava o Tumim, que era outro tipo de pedra. Quando Deus falava com Moisés, e Moisés falava o seguinte, Deus, eu quero fazer tal projeto, você aprova? Ou brilhava o Urim, que significava sim, pode fazer, ou brilhava o Tumim, não faça. Desagrada a Deus. Urim e Tumim. Isso. Urim, sim, então, era uma placa... Direita e esquerda. Esquerda é sinal de desaprovação, né? Isso. E direita é onde que Deus aprovava. Deus aprovava. Então, esse tablete de ouro, que tinha 14 pedras preciosas, eles tinham significado. E sabe por que tinha que ser no peito? Porque as 12 tribos de Israel mostravam que Deus guarda elas no peito, no coração. Olha só. Porque nós estamos no coração de Deus. Por isso que a gente entende que Deus nos ama de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outra coisa, sabe, além das vestes roxas e azuis, e com essa placa de 14, ele utilizava uma mitra, e na mitra estava escrito, santidade ao Senhor. Porque a nossa vida perante o Senhor deve ser santa. E em todos os momentos estamos diante da presença de Deus. Então, santidade ao Senhor sempre. Mas, quando se falava de dia da expiação, o sumo sacerdote, ele se separava durante 15 dias, para se banhar espiritualmente, né? Pedir perdão pelos pecados, pedir perdão dos pecados da família, pedir perdão por algo que ele fez que ele não sabia, se ele tinha um pecado encoberto, se ele tinha um pecado espontâneo, se ele tinha um pecado acariciado, né? Antes de ele entrar, ele tinha que tomar um banho reverente, um banho todo especial, todo perfumado, mostrando santidade ao Senhor. Nossa. Quando ele ia fazer o ritual do santuário, antes disso, ele oferecia uma oferta pedindo perdão de pecados ao Senhor, certo? Depois ele oferecia os 2 bodes que a gente fala, os 2 carneiros, os 2 bodes, né? Um era para o Senhor, o outro era para Azazel. E nesse momento, no Yom Kippur, no dia do juízo, onde que ele usava aquela veste que você comentou, que a veste dele tinha sinos. Os sininhos. Sim. Que se ele tivesse no santuário e o sino tocava, é que ele estava vivo. Estava tudo certo. Que estava tudo certo. E ele foi na presença de Deus e Deus aceitou. Ele pegava uma bandeja de sangue do animal que ele matou e entrava dentro do Santíssimo. Quando ele entrava dentro do Santíssimo, Deus se revelava. Dentro desse Santíssimo tinha eu não sei, isso é uma das coisas que eu tento pesquisar.
o propiciatório, ele era fechado. Só que não poderia ser tocado. Porque se tocasse na arca, morreria. Deus falou que não poderia tocar, certo? Esse propiciatório, ele abria e ele tinha que aspergir o sangue 7 vezes na lei de Deus. E depois disso, ele queimava incenso. E esse incenso, no lugar santo, ficava tudo cheio de fumaça. Massa. E essa fumaça, ele mostrava que era um dos meios para que ele não olhasse para a glória de Deus e não fosse consumido. Você lembra dos querubins? Fumaceava. Então, os querubins e a fumaça tinha também um dos objetivos, né? Era não consumir Moisés. E ele ia lá, aspergia o sangue 7 vezes na Arca da Aliança e Deus se revelava. Se sim, ele saía, abençoava o povo e confessava os pecados de Israel. Só que uma coisa importante. E começava a festa dos tabernáculos. Isso. Só que quando ele confessava os pecados do povo e Deus falou, tá aceito? Sabe para onde que os pecados de todo Israel eram transferidos? Para o sumo sacerdote. Aí que faz sentido aonde que Paulo fala, maldito o que foi morto no madeiro. Cristo se fez pecado para que nós fôssemos limpos. Então, desde que Moisés ele recebia os pecados do povo, ele ia e colocava os pecados sobre Azazel. Transferia os pecados do santuário, ia para Moisés e de Moisés ele jogava para Azazel. Mostrando que Jesus, ele se tornou pecado para nós, mas ele tirou o seu pecado e jogou sobre o inimigo, representando Azazel. E por isso nós estamos aqui hoje, né? Graças a Jesus Cristo, né? Graças nosso a Deus. Nosso sumo sacerdote hoje que está intercedendo por nós. Nosso sumo sacerdote aqui. Cara, tinha mais coisa, né? Tinha muita coisa. A gente sabe da questão do tempo também, né? Mas eu acho que ficou muito, muito, muito bem explicado, muito bem esmiuçado e é muita informação assim que ainda bem que essa live ela fica gravada, né? E a gente pode depois voltar e pesquisar. Quem quiser sermão, tem um sermão pronto aqui, ó, né? Então aí, ó, gente, quero, né, ficar de pé com vocês aqui. Nós vamos fazer aqui algo fora um pouquinho aqui da rotina, né? A gente não costuma orar depois da especialidade, mas como assim é a nossa última especialidade que foi passada aqui, especialidade bem, como é que posso dizer? Teórica e especial também, né? Algo que vai ficar marcado aqui, principalmente para mim, tá? Eu não vou esquecer desse dia jamais. E vou pedir pro Ivan orar pra gente. Eu só queria falar o seguinte, a doutrina do santuário é somente a igreja adventista que tem, né? E se tu quiser aprender tudo que a Bíblia fala, os fundamentos da Bíblia, de todo o contexto da Bíblia, é o santuário. De tudo. Se tu quiser aprender desde Gênesis, Apocalipse, é o santuário. O santuário explica tudo. Isso. Deixa 2 livros para quem gosta de ler, né? Espero que Desbravador leia, né? Que tem que ler. Lê. Cristo em seu santuário, de Ellen White, e o Cristo e o serviço sacrificial de Jesus Cristo, né? São 2 livros que explicam profundamente e demonstra como que era o ritual. E o Cristo em seu santuário, de Ellen White, quando você vai lendo, parece que você vai caminhando no santuário, porque ela vai dando mais detalhes lindos assim. Vai dando detalhes. Então, esse tipo de assunto não é um assunto que você vai empreender em 2 lives. Se for para aprender em 2 lives, nem não adianta. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aprendemos muitos detalhes, mas não completamente. Né? Eu sou adventista faz 18 anos. E desde os meus 8 anos, eu estou aprendendo sobre o santuário. Eu não sei nada ainda sobre o santuário. Então, por isso que tem que estudar. Estude sobre o santuário, que tu vai aprender sobre a lei de Deus, tu vai aprender sobre a fé, tu vai aprender sobre a volta de Jesus. Um assunto vai puxando o outro, né? Um assunto vai puxando o outro. Porque a doutrina do santuário engloba todas as doutrinas da Bíblia. Então, quer entender alguma coisa? Estude a doutrina do santuário, que é a mais importante de todas. Isso aí. Vamos orar então? Vamos orar. Ora para nós, Ivan. Oremos. Bondoso Deus,
Obrigado porque Cristo Jesus um dia se entregou por nós. Nós, em 2 lives, nós entendemos um pouquinho mais, estudamos um pouquinho mais sobre o santuário terrestre. Vemos como tudo se cumpriu e achou seu cumprimento na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor se doou por nós. E hoje, a suma de todas as coisas que temos é que nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, intercedendo por nós. Que possamos sempre nos ajoelhar perante Ele, sempre pedir perdão, sempre olhar para o Cordeiro, porque Ele é que tira o nosso pecado, Ele que nos purifica e é Ele que intercede por nós. Amém. Abençoe as nossas vidas, abençoe a cada desbravador, que eles sejam desbravadores da Tua Palavra, desbravadores do tema do santuário, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça, para começar, né? Êxodo 25 para frente tem todos os detalhes que a gente falou aqui. Então não é uma coisa assim que Deus revelou para nós e só não, mentira. Estudo. É estudo. Êxodo 25 para frente tem o altar, tem um altar de sacrifício, tem as mesas da preposição, tem tudo. Tá tudo na Bíblia. Manual, mapa, bússola, não olhe para nós como os detentores do conhecimento. Mentira. Quem tem conhecimento é Deus, o Pai. Deus. Que ele deu para o Ivan, creio que deu para mim, mas ele pode estar acessível para você se você pesquisar. Quem quiser, chama aí o Gui e o Ivan, que eles vão dar uma aula para vocês aí de santuário. Valeu? Valeu, mano. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu, obrigado Gui. pela paciência. Obrigadão, tá? Deus abençoe Valeu, a todos. Valeu, rapaziada. Valeu. E aí, galera? Gostaram dessa nossa última especialidade, né? Foi a segunda parte da especialidade de santuário. Confesso a vocês aí que marcou para mim bastante, tá? Mas a gente continua por aqui, beleza? Já que a gente volta aí. E aí, galera? Gostaram da especialidade? Não. Ah, eu sou o apresentador hoje, mano. Tem que falar. Vai, tá no apresentador, fala aí agora. E aí, galera, gostaram da especialidade? Dá uma dica. Top, né? Bem louco. Não, mas massa, falando sério agora. Show. Top, cara, top. Não, esses dois Tirou algumas dúvidas que eu tive na primeira. Algumas? Mas me deu muito mais, não dúvida, mas queria fundo, cara. Instigou a gente, né? Instigou. Procurar e conhecer mais. O assunto do santuário tem muito mais coisa ainda, né? Que a gente tem pra aprender. Tem. Show de bola. Os bichos passaram aqui anos estudando. Aqueles dois ali. E ainda estão aprendendo. Valeu. Não é em 2 lives que eu vou aprender tudo. O Ivan e o Guilherme, eles têm uns 70 e pouco. 70 anos cada um, acho. Sabedoria. Sabedoria. É isso aí. Então, agora nós vamos para a parte boa. Queria chamar aqui os convidados Lucas, passar os desafios. Hoje inverteu tudo o papel. Mas assim, a gente chegou realmente na live 10. Acabou. Última especialidade que tinha que ser instruída. Vocês acabaram de assistir. Santuário. Acabou. Última meditação. Teve antes ainda. Acabou. E hoje vai ser agora, né, nesse momento, vai ser os últimos desafios que a gente vai passar do projeto da live. É isso aí. Acabou. Que também vai continuar. Mesma coisa. Fácil, né? Fácil. Vamos lá, vocês vão ter que entrar. Tem que falar mesmo? Já todo mundo sabe. Fala. Então quem tem que falar? Página do Facebook, Guardiões de Orion ANC. É a mesma página do YouTube que vocês estão assistindo a gente aí, Guardiões de Orion ANC. Mesma página do Instagram. Não seguiu ainda, não curtiu ainda, vai lá, curte. Tá de mosqueira, né? Vacilagem. Entra lá e segue a gente. Massa. E Guardiões de Orion ANC no Facebook. Tem a publicação ali dos desafios dessa semana. Que vai ser assim como todas as outras semanas. Hoje é uma live como todas as outras que a gente teve. Só mudou o cenário hoje, mudou algumas questões aí. Mas é a mesma filosofia. Na mesma linha que a gente vai seguir. Entra na página, cumpre os desafios. E vai ter lá compartilhar a live, compartilhar o site do Novo Tempo, fazer isso, compartilhar o banner de estudo bíblico, lá aquilo tudo que a gente já faz toda semana, vocês já fazem toda semana. Sim. E o mais importante de todos, volto a repetir, é o questionário de formas. O questionário que a gente vai ter ali.
Vai estar no Facebook também. Responder o questionário através do link tal. Acesse o link tal lá e já é. Matou. Mas vamos ao que interessa agora. Comida? Tem comida? Não, que comida? Os caras só pensam em comida, cara. Não, pensei Não. em lanche, cara. É o seguinte, então. Essa aqui, como o Diego falou, é a última live para requisitos e tal. Deixa eu pegar meu calendário. Dia 22, tá? Que é no próximo domingo. Não é o domingo agora. Vai ser o último dia, vocês têm até esse dia 22 para poder fazer todos esses requisitos, cumprir todos esses requisitos que o Diego falou aqui até agora. É sexta-feira. Sexta-feira é o último dia para... Ah, esqueci de postar tal imagem. Posta na sexta-feira. Sexta-feira é dia 20 daí. Dia 20. Aquilo que foi postado a partir de sábado, domingo ali, já é. Dia 22, a gente vai ter escrito, né? Toda a pontuação de todo mundo. Batido o martelo. Batido o martelo. O nome de cada um, quem fez o que, a pontuação de cada um. Dia 22 vai estar na ponta. E dia 22 vai ter live. Não vai ter. Não tem live. Não tem live daí, beleza? A gente só vai descobrir quem que é o vencedor. Domingo então, que vem agora, não tem live, tá? Então até dia 20 ali, que é o sexta-feira, que é o último dia pra cumprir todos os requisitos e tal, fazer tudo que a gente domingo, viu aqui. segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias pra compartilhar aqueles desafios fáceis ali que tem. Aí, dia 29, outro domingo, nós vamos ter a live final pra divulgar o vencedor. E um dos prêmios... Eu me arrepiei todo agora que ele falou, cara. Ah, já revelei o que ele falou. Isso, derruba e quebra o bagulho aí. Quase que vocês não ganham mais. Aí, ó. Louco. Então, dia 29, esse cara aqui vai ter um dono. Vai pra algum clube. Ou dona. Né? Então, exatamente. Vai pra algum clube esse lindão aqui, ó. Beleza? E juntamente o par de ingressos do Beto Carreiro. Os dedos. O par de passaportes, né? Passa perto. Do Beto Carreiro, tá? Então assim, ó. Recapitulando. Dia 20, até o dia 19 é o último dia para cumprir os requisitos. Isso, dia 22 não tem live. Daí no dia 29, que daí vai ser no domingo, nós vamos fazer a live final para divulgar o vencedor. Beleza? Esqueci de fazer alguma coisa, algum requisito, algum desafio. Cara, sexta-feira fecha a porta da graça. Já era. Faz tudo até sexta-feira, que tu não fez ainda, que tá atrasado. Compartilha as coisas dessa semana, mata tudo até sexta-feira. Sábado fechou a porta da graça. Não tem mais chance para quem não fez. Acabou, final de live, final de pontuação. Esse grandioso aqui vai para o clube, não sabemos quem é. Tem as especialidades de vocês, né? Por que a importância do questionário que eu sempre falei? É através do questionário que a gente vai saber quem fez e quem não fez as especialidades. O que acontece? A gente tem a instrução de especialidade. No meio da instrução de especialidade nós temos códigos. Exatamente. Se a pessoa assistiu à instrução da especialidade, ela pegou o código. Pegando o código, respondeu no questionário, nós sabemos que você assistiu a instrução. Exatamente. Fechou? Simples. Então o teu diretor vai entrar em contato com a gente, vai falar assim, cobra o teu diretor se ele não, sei lá, não fez alguma questão dessas especialidades, né? Porque o desbravador tem que correr atrás. Claro, com certeza. Cobra o teu diretor e fala com os caras lá e eu quero saber quais especialidades eu posso receber. A gente vai falar, ele cumpriu tantos por cento, não é 100%, né? Porque tem parte prática. Exatamente. Não é 100% da especialidade que ele cumpriu, mas tá aqui, ó, tá o desbravador, se ele fizer mais isso, ele recebe mais especialidades. Aí entra as 14 especialidades, 16 mestrados. Cara, a gente tava falando esses dias disso, que seria assim, e chegou o dia. Pode receber as 14 especialidades, 2 mestrados, esse grande pode passar lá do teu clube, e os 2 passaportes que o Beto Carreiro pode ser seus. Graças a Deus. E aí, ó, quero agradecer desde já a todos os clubes aí que já estavam com a gente, né, que estiveram com a gente, que apoiaram esse projeto nosso também, os pastores aí que abraçaram também esse projeto, né, a toda a liderança também do clube Guardiões aqui, que está trabalhando muito, não é só eu e o Diego aqui, o Marvin, o Fabiano que aparecemos aqui nas lives, né, que
não é só a gente que estava trabalhando. Né? Tem uma equipe. Tem uma baita da equipe aí. O pessoal que está fazendo cotação, tanto do Facebook, do Instagram, fazendo os vídeos, postando. Então, tem conferência, cotação, muita gente. Tem muita gente trabalhando juntamente com a gente aqui. A gente só aparece aqui, né? Porque nós somos os mais... o Lucas é o mais palhaço. Mais palhaço aí aqui. Foi definido pra... Não tinha te contado ainda. Não. É que o Lucas é um cara muito massa. E daí a gente quis que ele passasse essa macice pra vocês. Vixe, aqui é cada uma aqui. Ei, mas cara, chegou o fim. Parabéns aí pra galera aí, tá? Estamos junto com a gente aí. Mas, cara, então, tô emocionado. Vai chorar. Tá falando? E galera, é isso aí. Cara, beleza? O desafio já foi falado, né? Já. Tá na página do Tudo, Facebook. tá tudo Vai explicadinho. dar tudo lá. Guardiões de Hora NC. Que é, pô, tá demorando pra chegar domingo que vem já. Eu tô agoniadaço. Ei, se preparem, fiquem ligados que vai ter coisa boa aí. Beleza? Fechou? É nóis. Vamos orar? Vamos. A gente começou orando e a gente vai terminar orando também. Eu orei no... Ah, não, quem que orou? Eu orei no início. Eu orei no início. Eu orei no início. Eu orei no início. Não. Não é pra me repetir. Tu orou no início, fala. Fala. Tu orou no início. Isso. E eu oro no final. Exatamente. Tô aprendendo. Eu oro, né? Vamos orar então. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo final da live que a gente chegou aqui, Pai. Hoje foi a 10ª live. As meditações que a gente tinha que fazer, nós já fizemos até aqui. As instruções que a gente recebeu de Ti até hoje se encerram através da live hoje, a 10ª live que a gente teve aqui, Pai. As especialidades que a gente recebeu também se encerram aqui hoje, mas ainda tem ali mais uma semaninha até sexta-feira para cada desbravador cumprir os desafios, conseguir chegar mais perto das especialidades, mais perto do troféu, mais perto do Beto Carreiro, mas que tudo isso aqui que foi feito, Pai, possa ser realmente para engrandecer Teu nome. Todo o material compartilhado, publicado nas redes sociais, tudo aquilo que a gente passou através de códigos, através de meditação, tudo aquilo que a gente preparou, Pai, inspirado por Ti, possa ser útil para todos os bravadores que estão nos acompanhando, Pai. Que a Sua palavra penetre no coração de cada um, que a cada dia, cada desbravador, cada um que está acompanhando a gente agora, nós possamos ser sábios nas escolhas que a gente faça, Pai. E que a primeira escolha que a gente fizer seja escolher servir a Ti, Pai. Que o temor a Ti seja o primeiro em nossa vida, para que a gente possa estar cada vez mais perto de Ti. Encerramos a 10ª live no dia de hoje, chegou ao fim do projeto. Dia 29 nós vamos revelar o vencedor, mas que todos possam se sentir cheios e tirar algum aprendizado, alguma lição, alguma coisa boa desse projeto. Amém. Em nome de Jesus que nós pedimos, nós agradecemos, colocamos em Tuas mãos, Pai. Amém. Amém. Falou, galera. Valeu. Acabou. Bom domingo pra vocês. Acabou, mano. Tinha que fazer. Tamo junto. Feito, cara. Já é. Feito. Valeu. Tamo junto. Valeu. É nóis.